Era uma vez, no Egito, um menino chamado Moisés. Quando ele nasceu, o faraó, rei do Egito, havia dado uma ordem terrível. Todos os bebês meninos dos hebreus deveriam ser jogados no rio Nilo. A mãe de Moisés, muito corajosa, não queria que isso acontecesse com seu filho. Então ela teve uma ideia. Vou colocar meu bebê em um cesto e o deixarei no rio. Deus vai protegê-lo. Ela fez um cesto de junco e cobriu com piche para não afundar, e colocou Moisés dentro. Com dor no coração, colocou Moisés no rio. Sua irmã, Miriam, ficou escondida perto da beira do rio para ver o que aconteceria. Enquanto o cesto flutuava pelo rio, a filha do faraó, uma princesa, apareceu para tomar banho. E avistou o cesto no rio, então disse: O que é aquilo no rio? Uma de suas servas correu até o cesto, tirou ele do rio e trouxe Moisés para perto da princesa. Oh, é um bebê. Que lindo! Ele deve ser um dos bebês hebreus. Vou adotá-lo e criá-lo no palácio. Miriam, que estava escondida, vigiando, teve uma ideia. Princesa, você gostaria que eu chamasse alguém para cuidar do bebê para você? Você conhece esse bebê? Não, princesa. Estava passando e vi quando tiraram o bebê do rio. Sendo assim, pode chamar uma mulher hebreia para cuidar do bebê. Isso será maravilhoso. Miriam saiu correndo para avisar sua mãe, e chegando na tenda, contente, contou tudo para ela. E falou tudo para sua mãe, a própria mãe de Moisés. Ela ficou emocionada e feliz, mas sabia que deveria guardar segredo. Então, ela foi rápido falar com a princesa. Você pode cuidar do bebê para mim? Vou bancar com todos os gastos que ele tiver. Só quero que cuide dele, mas ele será meu filho. Tudo o que precisar te darei. Sim, princesa, será uma honra. Eu cuidarei do bebê para você, com todo o meu amor. E assim, Moisés cresceu no palácio do faraó, sendo cuidado por sua própria mãe e pela filha de Faraó, que também o amava. E foi educado para ser um príncipe do Egito. Cresceu, como sendo parte da família de Faraó. Os anos se passaram, e Moisés cresceu forte e sábio no palácio do Faraó. Ele vivia como um príncipe, mas sempre se lembrava que era hebreu e sabia que seu povo, os israelitas, sofria como escravos no Egito. Um dia, Moisés saiu para ver como os israelitas estavam sendo tratados e viu algo que o deixou muito triste. Um dos guardas egípcios estava maltratando um escravo hebreu. Isso não é justo. Como eles podem ser tão cruéis com o meu povo? Isso não pode ficar assim. Moisés, muito zangado, tomou uma decisão impulsiva. Ele enfrentou o guarda e, sem querer, acabou machucando-o gravemente. Com medo do que havia feito, Moisés fugiu do Egito e foi para o deserto, para longe do palácio e de tudo que conhecia. Moisés, fugindo, andou por muito tempo no deserto e, quando já estava cansado de caminhar, chegou à terra de Midian. Lá, ele conheceu uma família gentil. O chefe da família se chamava Jetro e ele tinha várias filhas. Uma delas, uma moça muito corajosa e bonita, chamava-se Zípora, por qual ele se apaixonou, e mais tarde ela se tornou a esposa de Moisés. Assim Moisés começou a viver uma vida simples, cuidando das ovelhas de Jetro. Já nem se lembrava mais da vida que vivia no Egito. Gostava de estar ali, estava casado com uma mulher que amava, tinha filhos, mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. Todos os dias, Moisés, ao acordar, caminhava tranquilamente admirando a beleza da natureza, sentindo o ar puro das montanhas. Até que, certo dia, enquanto estava pastoreando as ovelhas no deserto, Moisés viu algo muito estranho. Uma sarça, um arbusto que estava pegando fogo
mas não se consumia. Que coisa estranha. Vou chegar mais perto, para ver o que está acontecendo. Quando ele se aproximou, uma voz poderosa veio do meio do fogo. Moisés! Moisés! Moisés ficou muito surpreso e disse: Aqui estou, Senhor. Então aquela voz que era Deus lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. Moisés tirou as sandálias, tremendo um pouco de medo e respeito. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi seus gritos de ajuda. Eu vim para libertá-los e quero que você, Moisés, vá até Faraó e diga para ele libertar o meu povo. Moisés ficou muito assustado. Eu? Como posso fazer isso? Eu sou apenas um homem simples, não sou um grande líder. E o faraó não vai me ouvir. Eu estarei com você, Moisés. Não tenha medo. Diga a Faraó que o Deus dos Hebreus enviou você, e leva seu irmão Arão contigo. E para mostrar que eu sou Deus, farei grandes milagres. Mesmo com essas palavras de Deus, Moisés ainda estava preocupado. Mas, e se eles não acreditarem em mim? O que devo fazer? Então Deus lhe deu sinais para mostrar ao povo que ele estava com Moisés. Ele pediu que Moisés jogasse seu cajado no chão. Quando Moisés fez isso e o cajado virou uma serpente, ele deu um passo para trás, assustado. Agora, pegue a serpente pela cauda. Moisés, com um pouco de medo, pegou a serpente pela cauda e ela voltou a ser um cajado. Viu? Esses sinais mostrarão que eu estou com você. Finalmente, Moisés aceitou a missão que Deus lhe deu. Ele voltou ao Egito e se encontrou com o seu irmão Arão, que o ajudaria a falar com o faraó. Moisés sabia que não seria fácil, mas confiava que Deus o guiaria para libertar seu povo. Dias depois, Moisés e seu irmão Arão vão ao encontro de Faraó, cheios de coragem e fé. Sabiam que a missão seria difícil, mas confiavam em Deus. Eles foram direto ao palácio do Faraó, o poderoso rei do Egito. E Arão, irmão de Moisés, disse: Faraó, o Deus dos Hebreus nos enviou para dizer: deixe o meu povo ir. Mas Faraó olhou para eles com desdém. Quem é esse Deus de que vocês falam? Por que eu deveria ouvir vocês? Não vou deixar os israelitas saírem. Eles são meus escravos. Moisés tentou argumentar. Se você não libertar o povo de Deus, ele enviará grandes pragas sobre o Egito. Mas Faraó não deu ouvidos. Ele achava que nada poderia desafiá-lo. Então, como Deus havia prometido, começaram as pragas sobre o Egito. A primeira praga foi assustadora. Deus transformou toda a água do rio Nilo em sangue, os peixes morreram e o povo egípcio ficou sem água para beber. Então Faraó mandou chamar Moisés e lhe disse: Moisés, tire essa praga. Talvez eu deixe o seu povo ir. Moisés orou e a água voltou ao normal. Mas o Faraó, teimoso, não mudou de ideia e não libertou os israelitas. Então veio a segunda praga. Deus enviou uma imensa quantidade de rãs que invadiram todas as casas, as camas e as panelas. Era rã por todo lado. Novamente, Faraó chamou a Moisés, dizendo-lhe: Por favor, Moisés, faça as rãs irem embora. Então, eu deixarei o povo ir. Mais uma vez, Moisés orou, e as rãs desapareceram. Mas o Faraó mentiu de novo e não libertou o povo. E assim, as pragas continuaram. Deus enviou piolhos, moscas e doenças que mataram os animais dos egípcios. Depois vieram feridas terríveis, granizo que destruiu as plantações e gafanhotos que comeram tudo o que restava. O Egito estava em ruínas, mas o faraó continuava com o coração duro. A nona praga foi uma escuridão tão profunda que ninguém podia ver nada por 3 dias. Ainda assim, o faraó se recusava a deixar os israelitas saírem.
Então Moisés foi falar com Faraó, dizendo: Faraó, a última praga será terrível. Deus vai enviar um anjo da morte, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde os filhos dos faraós até os filhos dos escravos. Só então você libertará o nosso povo. Deus instruiu Moisés para que os israelitas preparassem uma refeição especial naquela noite. Eles deveriam comer pão sem fermento e carne de cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado nos batentes das portas das casas dos hebreus. Assim Deus ordenou a seu povo: Quando o anjo da morte passar, ele verá o sangue do cordeiro e poupará os filhos dos israelitas. Naquela noite, a 10ª e última praga aconteceu. O anjo da morte passou pelo Egito e os primogênitos egípcios morreram, inclusive o filho do próprio Faraó. Com o coração partido, o Faraó finalmente disse a Moisés: Vão embora. Levem o seu povo e saiam do Egito. Não quero mais ver vocês aqui. Moisés reuniu todos os israelitas e eles saíram do Egito naquela mesma noite. O povo estava livre, depois de tantos anos de escravidão. Eles caminharam felizes rumo à liberdade, à terra prometida, guiados por Deus. Mas a história de Moisés não termina aqui. Enquanto eles caminhavam em direção à terra prometida, o faraó mudou de ideia novamente e decidiu perseguir o povo com seu exército. Quando os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, ficaram com medo, pois o exército do faraó se aproximava rapidamente. E o povo com medo começou a murmurar: Moisés, o que vamos fazer? Estamos presos. Não podemos atravessar o mar e o exército está chegando. Moisés consultou a Deus, e Deus lhe disse: Tenha fé, Moisés, e levante o seu cajado em direção do mar. Então, Moisés, com fé em Deus, levantou seu cajado diante do mar. Não tenham medo, Deus vai lutar por nós. De repente, Deus abriu o mar, criando um caminho seco no meio das águas. Os israelitas atravessaram o mar em segurança, com grandes paredes de água ao lado deles. Quando o exército do faraó tentou segui-los, Deus fez com que as águas voltassem ao normal e os soldados egípcios foram cobertos pelo mar. O povo de Israel estava salvo. E o povo, possuídos de alegria, falavam e cantavam: Glória a Deus, Ele nos libertou. E assim Moisés continuou a guiar seu povo rumo à terra prometida, sempre confiando em Deus para prover as suas necessidades e protegê-los em sua jornada. Lá no Egito, bem distante, nasceu um bebê tão brilhante. Mas o faraó tinha um plano ruim. Mandou que todos fossem assim. Mas sua mãe o escondeu, com amor o protegeu. Numa cestinha no rio ele flutuou, e um grande milagre aconteceu. Moisés, Moisés, salvador do povo de Deus. Ele cresceu forte e fiel, com sua coragem venceu. Moisés, Moisés, libertador foi chamado. Com a ajuda de Deus guiou o povo para o outro lado. Cresceu no palácio do rei, mas sabia de onde veio e quem era sua lei. Um dia ouviu Deus falar e foi escolhido pra ajudar. Com seu cajado levantado, o Mar Vermelho foi aberto, e com seu povo atravessou para a liberdade. Ele os levou. Moisés, Moisés, salvador do povo de Deus. Ele cresceu forte e fiel, com sua coragem venceu. Moisés, Moisés, libertador foi chamado. Com a ajuda de Deus guiou o povo para o outro lado.
mas sabia de onde veio e quem era sua lei. Um dia ouviu Deus falar e foi escolhido pra ajudar. Com seu cajado levantado, o mar vermelho foi aberto, e com seu povo atravessou para a liberdade, ele os levou. Moisés, Moisés, salvador do povo de Deus, ele cresceu forte e fiel, com sua coragem venceu. Moisés, Moisés, libertador foi chamado, com a ajuda de Deus guiou o povo para o outro lado. E no deserto eles andaram, Deus o pão do céu mandou. Moisés sempre fiel esteve e o povo nunca abandonou. Moisés, Moisés, salvador do povo de Deus, ele cresceu forte e fiel, com sua coragem venceu. Moisés, Moisés, libertador foi chamado, com a ajuda de Deus guiou o povo para o outro lado.